Vamos falar hoje sobre apego. 3 sílabas, uma palavrinha tão pequena, mas que tem um significado muito profundo na nossa vida, na vida humana, na condição de vida humana que temos aqui neste planeta. Apego, gente, o apego, ele simplesmente atrapalha todo o nosso processo de evolução, todo o nosso processo de criação da realidade, né? Eu quero tanto uma coisa, então eu estou apegada a essa ideia e isso me atrapalha. Então eu vou explicar para vocês hoje um pouquinho sobre o que significa o apego, como que isso acontece e por que é tão importante a gente compreender toda vez que estamos apegados a uma ideia, a um fato, a uma pessoa, a algo material e o quanto é importante nos libertarmos do apego. Apego, e é tão fácil, né? Nós nos apegarmos às coisas boas da vida, mas o apego traz uma única coisa: sofrimento. O que quer dizer apego? Apego é apegar, é se afeiçoar, né? Se acostumar. E isso acontece conosco muitas e muitas vezes durante a vida. E quando a gente está apegado a algo, isso significa que aquilo me pertence. E se me pertence, eu crio uma afeição por aquilo. E a partir do momento que eu deixo de ter aquilo, é como se arrancasse de dentro de mim, né? E ficasse um vazio dentro de mim. E aí gera o sofrimento. Então o apego, ele é uma chave, uma virada de chave muito grande para muita gente. Eu passei por isso, pela questão de entender aonde está o apego. E por que quando a gente se apega, gera sofrimento e nos impede muitas vezes de prosseguirmos, né? Até de realizar os nossos sonhos. O que eu quero dizer com isso? Vamos dar um exemplo. Quando eu tenho uma vontade, um desejo, um sonho de ter algo material, então eu quero muito alguma coisa, eu quero muito conquistar a minha casa própria, eu quero muito um carro novo, eu quero muito uma joia, uma bolsa, sei lá, o que você quiser pensar. A partir do momento que você deseja muito uma coisa, você já está criando ali uma identificação, um apego ainda emocional com aquele desejo. Então, tudo que você faz, tudo que você pensa, passa a girar em torno daquele desejo. Então, você fica ali matutando, né? Pensando, quando que eu vou conseguir? Eu quero isso, eu quero muito isso. E você aprende a fazer técnicas para conquistar aquilo ali. E o que acontece muitas vezes quando você quer demais alguma coisa? Às vezes não acontece. Às vezes você não consegue conquistar aquilo ali. Porque já existe um apego tão grande naquela ideia fixa que isso te atrapalha, que isso não te permite acessar esse bem, essa coisa, né? Esses momentos, o que for. Por quê? Porque a partir do momento que eu tô com essa ideia fixa na cabeça, eu posso estar criando o que ali? Ansiedade. Eu quero porque quero, eu preciso, eu não penso em outra coisa, né? Uma coisa é você ter um objetivo, uma meta, eu quero tal coisa. Lá na frente, né? A minha ideia é lá no futuro, eu quero atingir tal meta, eu quero conquistar tal coisa. Ok, mas você não pode viver lá no futuro. Então, o que a maioria das pessoas fazem? Eu quero algo e aí passa a viver no futuro, como se esse momento não representasse mais nada, não fosse mais legal, não tem mais motivação. O dia de hoje, o meu agora, o meu aqui, eu passo a ficar insatisfeito porque eu ainda não tenho aquilo que eu quero. E a partir do momento que eu fico insatisfeito com o que eu tenho agora, com o que eu vivo agora e tô focada só lá no futuro, eu tô deixando o meu poder passar.
Eu estou deixando de acessar esse poder que está aqui, que está em mim, que está no agora. E a minha mente me leva lá para o futuro, criando ansiedade, criando medo, criando angústia. Será que eu vou conseguir? E aí eu fico todos os dias em busca daquilo lá, esquecendo do agora. Isso é um apego já mental, antes mesmo de você obter. E o que acontece quando a gente tem algo, quando a gente conquista algo, né? Quando a gente tem objetos, quando a gente tem coisas materiais, nós também criamos muitas vezes o apego. O que é o apego? É eu gostar tanto daquilo que eu tenho, mas tanto que eu não consigo nem me desfazer, né? Pessoas que acumulam coisas são pessoas apegadas. Elas acumulam porque aquilo tem um valor, tem um sentimento por trás. Um sentimento de quê? De apego. E aí ela não consegue nem se desfazer daquilo ali. Então as pessoas se apegam às coisas muito facilmente. E aí tem dificuldade depois de se desfazer delas. Não consegue vender, né? Não consegue... Ela cria uma emoção tão forte ao redor daquilo ali que qualquer coisa que aconteça vai incomodar. Esse apego, né, está atrapalhando. A gente vê muito isso, por exemplo, em coisas quando tu quer vender algo que tu não consegue, porque tem apego emocional. Quer vender a casa, mas não vende, não consegue, não aparece comprador, ou se aparece não compra, porque muitas vezes a pessoa ela tá apegada emocionalmente, lá no fundo ela não quer se desfazer da casa, porque foi o sonho dela, porque ela lutou tanto para conseguir, mas talvez vem coisa muito melhor lá na frente, só que ela tá tão enraizada naquilo ali que ela não consegue perceber. E às vezes ela até diz, não, eu quero vender sim, mas lá no fundo ela está apegada naquele bem e não consegue se desfazer. O que é o apego? É uma identificação. Vou dar um exemplo assim, ó. É o meu livro aqui, tá? Supomos que seja qualquer coisa, é meu livro. A partir do momento, eu queria muito, então agora eu tenho isso aqui. Se me roubarem, se acontecer qualquer coisa, se pegar fogo no meu livro, né? Se me roubarem meu livro, se eu esquecer o livro em algum lugar e perder o meu livro, quando eu estou identificado, é como se ele fizesse parte de mim. Então, se eu estou identificado com esse livro, a partir do momento que eu não tenho mais, o que vai acontecer comigo? Eu vou sofrer. Eu vou sofrer porque eu estava apegada. E nós nos apegamos a pessoas, a coisas, nós nos apegamos a situações, nós nos apegamos a momentos. É muito simples isso. Só que às vezes a gente não compreende. Muitas vezes as pessoas também se apegam a problemas, adoram ter um problema, por mais que isso possa parecer ridículo, mas sim, as pessoas muitas vezes elas adoram estar em conflito com alguma coisa, elas têm tanto o apego na necessidade de estar tendo sempre algum problema na vida delas. Então tu vai conversar e ela, tem problema tal, tô com problema tal, sempre tem um problema. Por quê? Porque talvez ela se sinta importante quando ela tem um problema, talvez ela se sinta melhor, mais vista, mais reconhecida. Alguma coisa faz com que ela se apegue àquela situação ali de ter problemas toda hora para resolver, que o que acontece com ela? Sempre tem mais problema. Resolveu um, vem outro, resolveu um, vem outro, ou não resolveu nenhum. Mas a sensação, né, dos problemas é uma sensação de importância muitas vezes que a pessoa tem. Ela se sente importante porque ela está ali resolvendo problemas. Na verdade, ela está apegada a essa situação. Então, a gente precisa prestar bastante atenção à questão do apego. Porque apegar, o que é apegar? Eu me apego nisso e eu não consigo soltar. É o contrário do soltar. Quando eu solto, eu estou abrindo um fluxo. Quando eu apego, eu estou travando. Imagine um cano aqui, imagine um cano ligado diretamente com o cosmos, com o infinito, com as infinitas possibilidades da vida.
No momento que eu me apego a uma ideia, no momento que eu me apego a alguma coisa, no momento que eu me apego a um sonho, a uma situação de vida, eu me apego na minha profissão. No momento que eu me apego, eu estou identificada, eu fechei esse túnel, eu fechei esse canal. E aí eu fico tão focada naquilo que nada acontece, não tem, é como um cano entupido, não tem passagem. Mas no momento que eu solto, eu estou desentupindo esse cano e aí tudo flui, tudo acontece, né? Porque é o soltar. O que é o soltar? Isso a física quântica também explica. O que é o soltar? O soltar simplesmente é larga de mão. Deixa a coisa fluir, deixa acontecer. Eu costumo dizer que para mim, o que acontece quando eu quero realizar um sonho? Quando eu quero que algo aconteça na minha vida? Quando as coisas acontecem para mim, muitas vezes não foi horas e horas ali parada fazendo técnicas, né? De visualização, de mentalização. Não. O que acontece para mim, Kátia, né? É quando eu quero algo, mas tanto faz se eu vou ter ou não. Aí que tá a questão. O que é o tanto faz se eu vou ter ou não? Eu quero muito, eu quero fazer uma viagem para os Estados Unidos. Ótimo, se acontecer, beleza, maravilha. Mas se não acontecer, também tá ok, tanto faz. Eu quero, mas vai vir no momento que tiver que vir, eu não vou ficar ali, eu preciso, eu quero, eu vou, agora eu vou visualizar, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, porque eu tô presa naquilo ali. E quem sabe, as infinitas possibilidades do universo querem me levar para outro lugar. E eu tô ali, que nem um cavalo encilhado aqui, que só olha para aquilo, só olha para aquilo. Eu não tô aberta ao universo, a tudo aquilo que pode acontecer na minha vida. Vai que ele queira me levar a dar uma volta ao mundo e eu tô ali focada nos Estados Unidos. É isso que a gente precisa entender, é soltar para o universo, é soltar. E soltar não é desistir, soltar não é, agora eu não vou mais nem pensar nisso porque eu não vou conseguir. Não, soltar tem a ver com fé. Fé de verdade. Soltar tem a ver com acreditar. Eu deixo para o universo, ele vai se encarregar do momento certo, da hora certa, quando eu estiver preparada para isso. Não adianta nada surgir uma viagem para mim ao redor do mundo se eu não tenho nem dinheiro para ir na esquina. Primeiro, as coisas precisam engrenar na minha vida para eu poder fazer uma viagem dessa, não é? Então, eu desejo, mas eu solto. Quando eu quero algo, só que eu não fico ali atormentando as minhas ideias com aquilo. É aí que as coisas acontecem. Soltar, não apego. E agora vamos falar de apego a pessoas. O quanto isso nos atrapalha. A gente se apega a amizades, a família, os filhos, marido, a gente se apega a situações, a colegas. Óbvio que nós temos, aqui na Terra nós vivemos em sociedade, nós temos relacionamentos. Mas aí o que acontece? Eu tenho uma amizade e se essa amizade não tá mais, talvez eu não esteja mais contribuindo para aquela pessoa, talvez as vibrações já mudaram, não estão mais na mesma frequência. As amizades mudam, mas se eu estou apegada àquela amizade e aquela pessoa já não me procura mais tanto, eu vou sentir dor, eu vou sofrer, sofrimento emocional, porque eu estou apegada. E aí eu crio para mim uma situação, um problema, não para o outro, que já está lá longe, Mas eu crio para mim uma situação, um problema, porque eu estou querendo puxar de volta, porque eu me sinto apegada, porque eu tenho medo de perder, porque eu não quero ficar sozinha, porque eu, isso está criando uma situação gigante de apego para você. Então, muitas vezes a gente diz assim, mas
O apego, né? A gente se apega, óbvio, nós somos humanos, nós temos emoções, mas a gente precisa entender até onde o apego é saudável. Porque quando a gente se apega demais a alguma pessoa, a uma situação, aquilo ali não é eterno. Nada aqui é eterno. Tudo aqui tem um tempo. Tudo tem um tempo. Até o prédio mais bem feito do mundo, mais antigo, um dia, se ele não ficar, se não for manter, né? Se não for conservado sempre, e mesmo assim, um dia ele vai cair. Um dia ele vai desaparecer, um dia ele vai se detonar, né? Um dia vai acabar. Porque nada aqui na Terra é eterno, a não ser nós. A não ser, não esse corpo aqui, a não ser a nossa essência, a não ser a nossa alma, a não ser o nosso eu interior, a não ser Deus dentro de nós. Isso é a única coisa que é eterna. Agora, o resto todo, quando eu me apego, o momento da perda vai chegar. E assim acontece com a morte. Então, se a gente se apega demais às pessoas, a morte vem. É a única coisa certa nessa vida. E aí gera o sofrimento. E eu não estou falando que eu não posso sofrer. Óbvio que quando alguém parte da nossa vida, a gente vai sofrer. Mas se eu me apegar naquela sofrência, se eu me apegar naquele sentimento, o que vai acontecer comigo? Depressão. Óbvio, certo. Então, o apego, ele está ligado ao soltar e à aceitação. São dois processos. Eu preciso soltar e eu preciso aceitar. Quando eu aceito que nada aqui é para sempre, que nada aqui é eterno, quando eu aceito as situações, é a mesma coisa que eu falei do livro. Perdi o livro, que eu tanto batalhei para conquistar. Perdi. Aconteceu alguma coisa e eu perdi. A partir do momento que eu me apegar naquilo ali, que eu me apegar nessa perda, eu vou sofrer. E vou sofrer muito. Porque eu preciso aceitar esse processo. Eu preciso entender que isso já aconteceu. E agora eu não consigo voltar atrás e desfazer o que aconteceu. Então eu preciso aceitar. Então, esses dois cadeados, soltar e aceitar, estão diretamente ligados ao apego. E quando a gente compreende esse processo, e não é só compreender a nível mental, eu preciso colocar em prática isso na minha vida. Quando eu consigo colocar em prática isso na minha vida, e isso não é do dia para a noite, e isso não é fácil, é um processo, mas toda a evolução é um processo. Todo o aprendizado é um processo. Quando você entra nesse processo, quando acontece algo e você percebe, nossa, eu estou apegado a isso, né? Eu preciso aceitar que é assim, eu preciso soltar, eu preciso não me prender nessa situação. Quando você, primeira coisa, se conscientiza, já é o primeiro passo para a mudança. E aí você vai indo de degrau em degrau. Agora, é óbvio que ninguém muda sem passar por um processo. Ninguém muda sem primeiro se conscientizar. E ninguém muda do acaso. Eu não vou mudar você. Eu não vou mudar ninguém. Você precisa querer, você precisa estudar, você precisa compreender a situação. Só assim vai existir mudança. É como o que eu dei de exemplo. Eu quero, mas eu não quero. É fácil isso? Óbvio que não é fácil. Mas quando tu vai estudando, quando tu vai buscando autoconhecimento, quando tu vai se desenvolvendo e quando tu vai passando por essas etapas, tu vai compreender isso, não só a nível mental, mas a nível de colocar em prática. Então, por que às vezes tem coisas que acontecem com muita facilidade para muita gente? Porque não tem apego. Porque soltou. Porque eu quero. Que legal se eu conseguir. E tá tudo bem também se eu não conseguir. Esse é o ponto-chave. É aí que você cocria sonhos extraordinários, ok? Se você gostou desse vídeo,
se fez sentido para você, já manda adiante, dá uma curtidinha aí, né? Faz um comentário. Se você tem alguma dúvida, pode me chamar também, ok? Beijinho para vocês e não esqueça, solte pro universo.